Confiança e humildade. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia, provérbio de número 3. A partir do verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Vamos ao verso 7 agora. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Nós vemos seguidamente em Provérbios esse ensinamento sendo transmitido, que a gente não deve se apoiar na nossa própria inteligência, no nosso próprio entendimento, não confiar na nossa própria sabedoria, mas nós temos que nos apoiar inteiramente no Senhor, confiarmos no Senhor, na sua orientação, na sua palavra, naquilo que Ele nos direciona. Assim, a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança está no Senhor. E uma das maiores virtudes que a Bíblia Sagrada celebra é a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Jesus começou o seu célebre Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, que duraria o capítulo 6 e mais o 7, 3 capítulos. Ele inicia o seu Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E pobre de espírito é humilde. Jesus então dá essa porta de entrada do evangelho, que é a humildade. E as pessoas jamais receberiam o restante do sermão da montanha sem a humildade. Então a humildade é algo que precisa estar em nossas vidas. Humildade é quando a gente não se considera superior aos outros. E o temor do Senhor é quando nós reconhecemos que Deus é infinitamente superior a nós. Então, o conhecimento é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. A sabedoria também, a Bíblia diz que a sabedoria vem dele, a sabedoria do alto, que é pacífica, cheia de misericórdia, são dons que vêm de Deus. E a gente não deve fazer mau uso das dádivas, mau uso dos dons de Deus. Então a gente deve revestir o conhecimento, revestir a sabedoria com humildade, que é não nos sentirmos superiores aos outros, e revestir também a sabedoria de temor, que é considerar Deus infinitamente superior a nós. Assim, a gente vai utilizar o conhecimento e a sabedoria da forma correta, como instrumentos para servirmos ao próximo e não para humilharmos aos outros ou nos projetarmos e usar os outros de degrau, mas a gente vai usar esse dom para benefício do outro e ao mesmo tempo a gente não vai utilizar o conhecimento e a sabedoria para desprezarmos a Deus. Pelo contrário, vamos considerá-los infinitamente superior a nós, porque Deus é onisciente, ou seja, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem conhecimento infinito, e Deus tem toda a sabedoria infinita, e quando a gente tem temor, a gente reconhece que aquilo que Deus tem a nível infinito, Ele nos concede apenas de forma limitada, e o desejo de Deus é que a gente vá crescendo cada vez mais em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o saber ele ensoberbece. E ali Paulo está falando com aqueles que eram gregos, porque os gregos eles utilizavam da sua filosofia para eles se sentirem superiores às outras nações. E muitas vezes esse conhecimento que eles tinham endurecia o coração deles para o evangelho. E Paulo disse isso: o saber de vocês ensoberbece vocês. O saber de vocês faz com que vocês se tornem orgulhosos e endurece o coração de vocês. E o ensinamento bíblico é que a gente sempre tenha um coração ensinável. Então Paulo diz: aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Ou seja, a gente precisa ser humilde, ter sempre o coração ensinável. A gente precisa procurar sempre aprender com os mais velhos, e não apenas mais velhos de idade, mas mais velhos na fé. Aqueles que começaram antes de nós, eles sempre têm algumas lições para transmitir para nós também. E mesmo aqueles que começaram conosco ou que são mais novos na fé, todos eles têm uma parcela de um conhecimento que Deus repartiu com eles. E nós precisamos também celebrar a mensagem que eles carregam, que vai somar com aquilo que nós carregamos e vai nos edificar. Então, nós devemos fazer bom uso das dádivas de Deus, que é o conhecimento. E alguns podem dizer assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas a gente não deve usar esse texto como uma desculpa ou para justificar a nossa preguiça, porque no texto bíblico que Paulo diz isso, ele está dizendo que a letra representa o
a antiga aliança, o Antigo Testamento através de Moisés. E o Espírito, ele simboliza a nova aliança, o Novo Testamento através de Jesus Cristo. Então a letra que mata não é o conhecimento que mata, mas ele estava falando da antiga aliança, porque o nosso Deus é um Deus que celebra conhecimento e não ignorância. Tanto que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Deus deseja que a gente conheça a verdade de Deus, que é as Escrituras cada vez mais. Oséias profetizou dizendo, o meu povo perece ou está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, adquira cada vez mais conhecimento, porque à medida que tu conhecer mais, tu vai saber que de fato há muito mais a conhecer. Quanto mais sábio nós nos tornamos no Senhor, mais nós temos o reconhecimento que nós não sabemos muitas coisas, porque há muito mais a ser conhecido. Deus quer nos dar desses tesouros da sabedoria e do conhecimento, como está em Provérbios e Colossenses também. Mas Deus só abre o baú dos seus tesouros da sabedoria e do conhecimento para aquele que é humilde, que não se sente superior aos outros, e para aquele que teme a Ele, que considera Ele infinitamente superior. Então, não confie em si mesmo, não confie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Saiba que Ele é superior e dependa dEle, ok? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Essa era a mensagem de hoje. Vou deixar no comentário fixado no topo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para que tu possa mergulhar e se aprofundar no ensinamento da palavra do Senhor. E também vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso curso. Que Deus abençoe muito a tua vida. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. E também eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e até amanhã.